A saúde emocional no ambiente de trabalho tem se tornado um assunto difundido entre os colaboradores. Com o retorno das atividades, seja no modelo híbrido ou presencial, outro tema que ganhou notoriedade no mundo corporativo foi o papel das lideranças. Afinal, mais do que gerir um time, é preciso desenvolver compaixão e empatia pelas pessoas que fazem parte da equipe. Hoje, felizmente, algumas empresas já estão tendo esse entendimento sobre a importância de um ambiente diverso, saudável e psicologicamente seguro para os colaboradores, e já estão investindo em ações internas que visam o florescimento de líderes e liderados, além da valorização do capital humano. E hoje a gente vai conversar com uma liderança feminina nesse setor, que vai explicar direitinho como isso tudo funciona. Só um minuto. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse aqui é o Empreende Delas, um podcast incrível sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui contam pra gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios. Então, fica aí com a gente, assiste ou então escuta até o final, porque sempre temos dicas de negócios imperdíveis para vocês. Recadinho pro YouTube. Rapidinho, gente, faz a inscrição aqui no canal, deixa o joinha, um comentário, uma dúvida, uma indicação de entrevistada. Fala comigo, conversa comigo, vamos interagir aqui. O que vocês querem assistir? O que vocês querem ver por aqui? Um tema novo? Tô esperando. Para quem prefere o áudio, procura aí Orelo, uma plataforma brasileira que remunera os criadores de conteúdo. Então, faça esse favor, não só para mim, mas para todos os criadores de conteúdo que você acompanha. É uma maneira de contribuir para o nosso trabalho e sem desembolsar nada. Melhor ainda, né? Aliás, apoie os seus podcasts favoritos, seus criadores de conteúdo favoritos. Por falar em apoio, muito obrigada, apoiadores, que me dão uma forcinha lá no Apoia-se. Para saber como apoiar também o podcast, vai no site apoia.se/empreendedelas e deixa sua contribuição em qualquer valor. Ou então, clica no link que eu vou deixar aqui, no alto da tela, aqui do ladinho, porque eu deixei uma explicação lá bem rápida para vocês. E vamos para a conversa de hoje, porque temos muito a falar sobre diversidade, inclusão, liderança compassiva com Karine Bruce. A Karine é CEO e fundadora da NIWA, especialista em diversidade, inclusão e saúde emocional nas organizações. Por sua experiência no desenvolvimento de líderes e liderados por meio da empresa, que presta consultoria em diversidade e inclusão. E somente no ano passado, ela já capacitou mais de 1.800 profissionais em grandes empresas e multinacionais. E é uma expert quando o assunto é liderança compassiva. Mas eu vou deixar a Karine contar essa história para gente. Vamos lá. Olá, Karine, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de experiências, de negócios. Tudo bem com você? Tudo bem, Ju? Uma honra poder estar aqui com todos os ouvintes. Ah, que isso, a honra é nossa. Fala em nome dos meus ouvintes também. Muito bom poder conversar com você sobre esse tema, né? Tão importante aí ser tratado, diversidade. Já vou até adiantando aqui para as pessoas. Diversidade, inclusão, liderança. Então, vamos lá, né? Antes de falar um pouquinho mais do negócio, da empresa, vamos falar sobre você. Então, conta pra gente quem é Karine Ross. Falei certinho, né? Karine Ross. Falou, nossa. Então, por favor, defina-se. Oh, nossa, que tarefa difícil. Qual parte que eu To- vou escolher falar, Todo né? mundo começa falando que é difícil, mas atira de letra. Bom, eu comecei a minha jornada, né? Eu sempre gosto de falar que, falando, o meu profissional e o pessoal acabam muito juntos, né? Eu acabei me formando em comunicação social e sociologia. Mas eu fiz uma transição de carreira, já no início da minha vida profissional, para trabalhar como gerente de projetos, no setor de inovação, de tecnologia. E foi ali nos primeiros anos da minha carreira, quando eu fiz essa transição, que eu comecei a me deparar com um universo muito masculino, né? Setor de tecnologia, assim como financeiro, ainda são áreas eminentemente, masculinas. E naquele início da minha carreira, eu não tinha essa consciência, talvez, de gênero como eu tinha hoje. Então, eu acabava assumindo muito.
que eram questões minhas, assim, dificuldades minhas que eu estava passando. Então, o ambiente me testava o tempo inteiro, né? Era um ambiente onde eu me sentia muitas vezes ignorada nas reuniões, né? Eu tinha os testes, né? Eu fazia as reuniões, aí eu tinha colegas de trabalho que queriam explicar o que eu estava apresentando. E naquele momento eu não entendi exatamente que era o machismo, né? E aí foi por conta de passar por essas questões, cheguei a fazer terapia, já estava num processo muito de desistir dessa área, afinal não era uma área na qual eu tinha sido me formada, eu comecei a ouvir outras mulheres. E aí, a partir daí que eu entendo que a minha jornada ela começou, né? Quando eu entendi que não era uma questão só minha, era uma questão estrutural, eu comecei a fazer encontros com mulheres, isso mais ou menos em 2012. Fundei uma organização com outras mulheres, um coletivo chamado Maria Lab, e a Hum. partir desse coletivo, com o Maria Lab, eu comecei a dar mentorias para as mulheres, ouvi-las e criar esse espaço de fortalecimento para mulheres no setor de tecnologia, no setor de inovação. E aí, em 2016, eu decido sair, porque isso era trabalho voluntário, né? Eu continuava formalmente dentro dos espaços, já estava numa posição de liderança como gerente de projetos na Unesco, e aí eu decidi sair e abrir a minha própria organização. Então, minha primeira iniciativa de impacto social, minha primeira empresa foi a Upward, né? E tinha esse foco de apoiar as organizações e o fortalecimento das mulheres para que a gente tivesse mais mulheres em espaços de liderança nas empresas de tecnologia. Veio pandemia, né? A gente já atuava em grandes multinacionais, apoiando grandes empresas. Na pandemia, eu entendi que a gente precisava ampliar um pouco mais esse escopo para trabalhar de uma maneira mais sistêmica, né? Então, não só com temas de gênero, mas de raça, orientação sexual, idade, identidade. E daí que surgiu a Niwa, que hoje eu sou sócia fundadora. Hoje a gente já atende aí diversas empresas, não só em português, mas em inglês também, sempre nessa perspectiva de desenvolver espaços que possam ser mais inclusivos, tendo a liderança sendo mais consciente e desenvolvendo competências como empatia e compaixão. Então, por isso que eu falo que essa minha jornada, o pessoal e o profissional, eles acabaram meio que se misturando aí, né, depois de mais ou menos uns 5 anos de carreira, quando eu começo a empreender nessas iniciativas que eu mencionei aqui. Bacana, muito legal. Mas aqui, senti que você deu uma roubadinha aí. Eu falei para Roubei? você se definir, você já foi falando sua trajetória, já Opa! contou a sua história. Então, vou mudar a pergunta. É pegadinha, tá? Para quem faz isso, porque não é só Gostei. você, não. Pegadinha. Agora você vai se definir em uma palavra. Uau, em uma palavra, É, eu acho que eu tenho uma pegada muito, talvez, ativista, no sentido de criar um ambiente, né, um mundo com mais justiça social, com mais equidade, mas de uma maneira em como a gente hackeia os sistemas, né, os espaços de empresas, né, esses espaços institucionais. Então, se eu tiver que, talvez, dizer uma palavra, talvez poderia ser provocar, né, hackear esses ambientes que ainda institucionalmente são masculinos, né? São eminentemente espaços excludentes. uhum. Muito bom. Ok, melhor, melhor. Fez sentido? Fez, agora fez. Mas me conta uma coisa que aí eu não sabia, e isso não estava no script aqui não, hein? Você falou que trabalhou com projetos da Unesco. Isso. Como Então, que você foi parar lá? no início da minha carreira, eu comecei a desenvolver consultorias, né? Então, Essas eu trabalhei, paralelas que você é, fazia? exatamente. Coletivo? Eu trabalhei, por exemplo, numa consultoria que era para o CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que era uma parceria entre a Unesco e a Presidência, da República. Que a minha jornada, assim, eu
eu nasci em Manaus, mas morei muitos anos em Brasília, minha formação veio de lá, e nos últimos anos me mudei para São Paulo. Hoje estou fazendo um mestrado fora, em Londres, né? Uhum, Mas nessa minha jornada, eu trabalhei em Brasília, né? Trabalhei na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e aí eram projetos que eram em parceria com a Unesco, né? Então eu já estava desenvolvendo vários projetos né, com esse vínculo mais de times, com liderança. E aí foi ali que eu comecei a perceber que também eram ambientes que também eram excludentes, né? Então, nenhum espaço ele é hoje, eu diria assim, isento, né? Todos os espaços eles também precisam ser revistados e olhados para que eles possam ser mais inclusivos, né? sim, entendi. E hoje, então, você está em Londres. E mesmo estando aí, a Niwa, né, que é a empresa, ela continua funcionando? Sim, essa é uma excelente pergunta. Muitas pessoas me perguntam assim, por que que eu vim fazer um mestrado depois de anos, né? Se eu já tenho uma atuação forte profissionalmente. E eu vim de uma provocação muito interna minha, porque eu já faço esse trabalho de desenvolver, ajudar as empresas nessa jornada de diversidade, equidade e inclusão, já tem quase 10 anos. Não só desenvolvendo capacitação de lideranças, né, para que elas mudem a sua mentalidade, realmente entendam que isso precisa fazer parte da estratégia do negócio, mas também com essa parte de criação de políticas, processos, né, e ajudando essa empresa a amadurecer esse olhar para ser mais sustentável. E aí, ano passado, esse ano, né, entre ano passado e esse ano, eu comecei a refletir, provocar a mim mesma, ok, já estou há 10 anos nesse cenário, queria entender como que a gente faz uma transformação mais estrutural, mais profunda. E aí, o mestrado que eu faço hoje é em gênero, na London School of Economics, e sempre numa pegada muito decolonial. Em que sentido? Como a gente consegue fazer uma transformação substancial? Isso é um diálogo, né, que a academia vem fazendo já tem muitos anos, mas como que eu faço essa ponte entre o que eu aprendo aqui e na prática com as organizações? Então, eu tenho esse desejo de trabalhar as questões que eu estou aprendendo nesse mestrado junto com a NIL. E a NIL hoje ela tem atuação, a gente segue com trabalhos online, né? Então, muitas empresas elas continuam porque entendem que isso é corte de custo, isso consegue trazer mais pessoas, mas os trabalhos presenciais também. E aí, às vezes é comigo, às vezes é com um time que a gente tem, às vezes é com parceiros, né? Então a gente segue fazendo esse trabalho. E a ideia que é fortalecer, né? Como que a gente faz uma mudança mais estrutural ainda, para que a gente não chegue lá em 2030, né? E a gente olhe para as empresas e fale assim, gente, vai precisar de mais 50 anos para a gente ter, de fato, representatividade, né? Não só de gênero, de raça e tudo mais. Então, o meu desejo era pensar, ok, eu quero acelerar isso. Como eu faço essa aceleração? Como é possível apoiar a empresa num ambiente mais profundo? Então, foi daí, dessa provocação interna, que eu vim estudar de novo e vim tentar trazer esse olhar mais inovador para as organizações hoje. Bacana, bacana, muito bom. E aí, voltando um pouquinho, então, na Niwa, como que ela surgiu? Você estava trabalhando em algum lugar? Onde que você estava? E aí você ficou fazendo em Ótimo. paralelo? Como que foi? Foi ótima pergunta. A NIL ela surgiu na pandemia. Então, quando em 2016 eu decidi empreender, e aí eu abri a minha primeira organização, que foi a Upit, e ela tinha esse foco em desenvolver mulheres dentro das organizações, né? Dali, eu criei um programa chamado Programa Elas, que era como se fosse uma imersão em liderança feminina, onde eu ajudava essas mulheres a desenvolver competências socioemocionais. Então, isso em paralelo, desenvolvendo as lideranças da empresa também, porque a gente sabe que não é só o fortalecimento das mulheres, não é só desenvolvimento de competências, de leitura de ambiente, né, de criar uma rede de aliados. Você também precisa
ter um ambiente que possa sustentar e que tenha lideranças que possam apoiar esse desenvolvimento das mulheres. E com o programa Elas, a gente já tinha atuado aí mais ou menos umas 50 multinacionais. Isso foi ali entre 2017 a 2020, né? Eu tinha uma outra sociedade também. E nessa sociedade, depois de muitas conversas que eu tive com a minha ex-sócia, eu entendi que eu queria para um caminho mais sistêmico, que era não trabalhar só com mulheres, mas trabalhar com outras frentes de diversidade. E aí a gente seguiu caminhos, né, separados, e a Nilma surge nesse movimento. A gente já estava no meio da pandemia, já tinha passado praticamente quase todo o primeiro ano, né, de 2020. Então a gente teve que remodelar todos os nossos produtos, tudo era presencial, os workshops, os treinamentos, para ir para o modelo online. Só que aí no final de 2020 a gente entendeu que a gente queria caminhos separados. Então a Nil ela nasceu em 2021 com essa ideia de ser mais, ter esse olhar mais sistêmico para dentro das empresas mesmo, sabe? A gente Uhum. hoje, dentro das, se a gente for olhar as multinacionais e empresas de médio porte têm os grupos de afinidades, né? De gênero, de raça, identidade, idade, refugiados, né? Eles entendem que esses grupos, quando a gente divide, a gente consegue trabalhar pautas e demandas muito pessoais. Só que o nosso olhar hoje é para olhar isso de maneira sistêmica, porque eu posso ser uma mulher negra, lésbica, vim da periferia, e aí eu não entendo em qual caixa que eu tô, se eu vou participar de qual grupo de afinidade, por exemplo. E a nossa intenção é trabalhar isso com as lideranças, porque as lideranças hoje elas têm um papel fundamental de abrir caminhos para que, de fato, essa transformação efetivamente aconteça. A gente não faz nenhuma revolução, quando eu digo revolução, nenhuma mudança substancial, sem a gente não tiver uma liderança consciente, entendendo que isso é um papel da empresa, né? Que direitos humanos precisa estar conectado ao negócio de uma organização. Isso tem a ver com impacto, isso tem a ver com sustentabilidade, isso tem a ver com melhorar o mundo de uma maneira maior. Então, a NIL, ela traz esse olhar mais sistêmico, e hoje a gente tem apoiado diversas empresas, né? Uma delas é a Accenture. A gente, de setembro a outubro, a gente rodou uma imersão com executivos, foram 90 executivos, para reconstruir um modelo, sair desse modelo tradicional de liderança, onde a liderança tem todas as respostas, onde a liderança é um estilo mais autoritário, para uma liderança que ela facilita, ela entende que ela precisa ter esse papel de esse olhar de diversidade, mas ao mesmo tempo ela precisa desenvolver empatias, ela precisa desenvolver empatia, ela precisa desenvolver a compaixão, ela precisa olhar para a saúde mental dos seus colaboradores. Então, por isso que eu entendo que isso tudo está conectado. A saúde mental está relacionada com diversidade? Completamente. Se eu não olhar para esse colaborador como um ser integral, que passa por diversos desafios em diversos níveis, eu não vou conseguir ser um bom líder. Então, nesses trabalhos com as lideranças, a gente faz como uma desconstrução mesmo uma narrativa que há séculos a gente vem, uma narrativa muitas vezes colonial de pensamento, onde a gente entende que essa liderança ela precisa ter um novo olhar, ela precisa ter uma nova mentalidade, ela precisa ser um líder mais consciente, em todos os aspectos e qual é o impacto que ele quer deixar no mundo, né? Olhando não só para o lucro, mas olhando para o impacto no seu time, para a cadeia de fornecedores, para os clientes, né, para as próximas gerações. Então, por isso que a gente expandiu um pouco mais esse olhar, e aí a gente atua, como eu falei, nas capacitações e também ajudando a empresa nessa jornada, né, de saúde emocional e diversidade dentro das empresas. Entendi, entendi. Então, o negócio da Niwa é mais B2B. Então, você atua junto com as empresas. Desculpa, minha garganta não está boa ainda, está melhorando.
Então, você atua junto com as empresas para capacitar os colaboradores. Ou vocês têm cursos também fora que as pessoas podem procurar e fazer também uma capacitação, algum curso avulso? Essencialmente, hoje a gente atua no B2B. Então, é realmente empresas, né? Então, a gente trabalha com capacitação das lideranças e dos colaboradores, então, letramentos em direitos humanos, em equidade de gênero, em gestão das emoções, em como a gente cria esse ambiente de segurança psicológica, e esse olhar mais de consultoria, que é entender o estado atual que a empresa está nesse tema e ajudar ela a desenvolver estratégias, políticas, um plano de ação que possa ser viável e sustentável para essa empresa desenvolver e acelerar essa jornada de diversidade, equidade e inclusão. A gente tem essas duas pontes, educação, dois pilares, e consultoria. Sim, sim, entendi. Bom, e assim, ultimamente aqui no podcast também, né, muita gente passa por aqui falando sobre diversidade, sobre inclusão, e qual que é a importância? Eu queria que você me dissesse assim, a sua visão da importância da diversidade nos ambientes de trabalho. Qual que é o impacto disso para as empresas? Eu acho que são tantas frentes aqui, né? Se a gente for olhar, eu vou tentar trazer diferentes olhares aqui. Se a gente for olhar com um olhar de negócio, né? Se a empresa ela não olha isso como um pilar estratégico, né? E quando eu digo pilar, eu não estou falando o RH vai cuidar disso. Não, eu estou falando do executivo, o CEO, entender que isso é uma bandeira da empresa. Isso tem a ver com engajamento. Então, se eu tenho um colaborador que diariamente sofre microagressões no ambiente de trabalho, ele não se sente ouvido, ele não se sente pertencente, a gente está conectando diretamente com uma pessoa que pode estar desmotivada. E uma pessoa que provavelmente vai ter um índice alto de turnover, de pessoas saindo, se a gente tem um ambiente, às vezes, hostil para as pessoas, né? Então, isso é com um olhar de negócio, né? Diretamente, vamos falar do bolso. E hoje a gente está caminhando para uma discussão que são desenvolver empresas que têm o princípio ESG. O que é o princípio ESG? A gente tem empresas que estão olhando para o seu impacto socioambiental, então toda a cadeia produtiva da empresa, ela está olhando de maneira ética e responsável para o impacto que essa empresa está gerando no ambiente. Como eu trato os meus colaboradores, né? Como que eu olho para esses colaboradores e vejo eles não só mais um, mas uma pessoa que realmente faz a diferença, uma pessoa que realmente gera impacto dentro da organização. Então, esse é o pilar que é o social que a gente fala. E a gente está falando também de desenvolver uma empresa que tenha uma governança olhando para isso com um olhar mais sistêmico. Então, se a gente está falando de por que olhar para a diversidade ele está olhando todos esses, eu diria que olhando de maneira sistêmica qual que é o impacto que a empresa está gerando para as pessoas internamente, que trabalham com elas, que é o maior legado que a empresa pode ter, e para o ambiente, né? Como que ela está gerando isso para o ambiente. Então, são diversos níveis. A gente está falando de inovação, a gente está falando de engajamento, a gente está falando de um produto, desenvolvimento, né, de um produto que tem um olhar mais diverso, que pode ser mais acessível para a nossa população, né? Afinal, a gente tem mais de 50% da nossa população são mulheres, a maior parte da nossa população são pessoas pretas e pardas, né? Um quarto da nossa população são pessoas com deficiência. E se a gente não tiver diversidade nesse olhar dos produtos e dos serviços, a gente vai estar sempre criando produtos para um perfil específico de pessoas, né? Para um perfil talvez muito branco, talvez ainda muito masculino, e que não vai atender às necessidades da nossa população. É Então, excludente, né? De uma maneira geral. exatamente, Uhum. exatamente. A gente não está gerando um produto com valor agregado, né? A gente está replicando um modelo excludente.
Bom, e aí um dos pontos que você falou, né, que trabalha, você falou desde o começo, é a liderança. E você falou na liderança compassiva, né? Então, o que que é essa liderança compassiva, se exatamente? Qual que é a importância, sabe, dessa liderança? Como assim, como que a empresa, ou no caso da consultoria, atua assim, nesse sentido? Eu acho que para a gente começar a falar o que que é essa liderança compassiva, a gente precisa dar uns passos atrás e talvez pensar nos mitos que vêm quando a gente está falando de uma liderança compassiva. E muitas pessoas associam ainda compaixão à pena, ou uma liderança compassiva que é uma mãe, né? Como se ela não pudesse, por exemplo, fazer cobranças de resultados, de metas, né? Então, tem esse viés, muitas pessoas têm um viés de que a liderança compassiva ela pode ser uma liderança negligente, no sentido de cobrar, né, metas que são importantes para um negócio. Então, eu queria trazer já uma explicação, né, e ter alguns hoje profissionais do mercado, um deles é o Habermas, Roger Habermas, ele tem um livro chamado Liderança Compassiva, né, Compassionate Leadership. Hoje esse livro ele está em inglês apenas, mas ele traz uma visão que é a que eu queria compartilhar aqui com os nossos ouvintes, que é como eu posso liderar de maneira assertiva, mas de uma maneira humana. Então, a compaixão, ser um líder compassivo, é ser um líder que tem presença no seu time. Ele não está desconectado das pessoas, né? Sim, ele é assertivo em termos de cobranças, das metas, dos resultados, né? Das demandas que a empresa tem, mas ele tem um olhar humano, né? Porque todos nós, em algum nível, passamos por dificuldades no nosso dia a dia, né? E aquele conceito, né, de que uma coisa eu sou um papel no meu profissional, outra coisa eu sou um papel em casa. E eu acho que a pandemia, ela mudou isso, né? Esse olhar. Né? Hoje, por exemplo, se eu tiver meu filho estiver doente, eu não vou performar bem no ambiente de trabalho. E da mesma forma, se eu estiver em casa com um grande desafio no meu trabalho, eu não vou simplesmente conseguir desconectar. Então, o líder compassivo é aquele que busca entender as necessidades desse colaborador, ouvir e incluir essas necessidades também como uma parte estratégica do negócio da empresa, né? Porque, no fundo, uma empresa é feita de pessoas, né? E as pessoas elas precisam estar acima do lucro, né? Porque se a gente tiver pessoas mais felizes e pessoas se sentindo mais pertencentes, isso vai vir com uma certa naturalidade, os resultados. Então, esse líder compassivo ele fala as coisas que precisam ser faladas, ele cobra, né? Ele tem o papel de levar esse time à frente, mas ele também ouve, ele também respeita, ele aceita a diversidade, ele também pede ajuda, porque ele não tem todas as respostas, né? Ele pode ser humano também, ele pode se emocionar, ele pode ser o exemplo no sentido de pegar o filho na escola ou desmarcar uma reunião porque o filho está doente. Então, esse é o líder compassivo, né? E eu acho que esse é o líder que a gente precisa para resolver os problemas estruturais que a gente tem na nossa sociedade, em termos de fome, em termos de meio ambiente, né? Em termos de saúde das pessoas. A gente está precisando realmente de uma liderança que olhe esse ser como um ser integral, né? Uhum. Sim, muito bom, muito bom. E falar dessa liderança tem a ver também com a saúde emocional, né? Totalmente. É, Acho que o primeiro passo quando a gente fala de saúde emocional é a gente se conectar com as nossas emoções, né? Como a gente vive uma sociedade do cansaço, e a gente, acho que o auge disso foi na pandemia, a gente já vivia uma sociedade altamente exaustiva, com jornadas exaustivas. No momento em que a gente teve, né, a pandemia e todo mundo
né, sofreu no sentido de, claro, em diferentes níveis, né, mas eu preciso cuidar da casa, preciso trabalhar e eu preciso resolver questões. Tenho né, pessoas que adoeceram, né, eu adoeci. Então, quando a gente entra numa jornada, esse pico de exaustão, é porque muitas vezes eu estou sendo negligente também comigo. Por que que a gente se deixa se adoecer num nível em que a gente precisa se afastar do trabalho? Porque a gente simplesmente está negligenciando as nossas emoções, as nossas necessidades, as nossas questões. Então, para esse líder ser compassivo, ele precisa buscar esse autoconhecimento. Ele precisa estar presente de corpo e alma, né? Com ele, para ele conseguir saber ouvir as pessoas, para ele conseguir estar presente dentro dos espaços de trabalho. Então, essa consciência emocional é essencial para essa liderança que quer fazer a diferença e que também quer ser humana, né, com seus colaboradores, por exemplo. Uhum. Bom, eu acho bem difícil isso do que eu vejo, sabe, empresas assim, mas, enfim, Eu eu acho que a entendo, caminhada é longa, é, sabe? isso é importante você falar, porque às vezes pode dar essa sensação que isso é tudo bonito no papel, mas é impossível Sim, ser colocado é em exatamente prática, assim, parece que né? é muito assim teórico, mas Teórico, seria legal, mas não é. mas não é Eu, assim. eu vou dar exemplos práticos assim de como a gente negligencia isso, né? De ações muito simples. A gente esquece, por exemplo, a gente está lidando com humanos, né? Nos times. Muitas vezes a gente esquece, por exemplo, de elogiar as pessoas no nosso trabalho. Coisas que a gente entende que essa pessoa contribuiu de uma maneira significativa, qualidades, competências. E a gente foca muitas vezes no resultado, Ou mesmo o na reconhecimento, né, deficiência. também. Às vezes Exatamente. tem o resultado é reconhecido. Na deficiência, né? No que faltou, no que precisava mais. E às vezes é esse olhar que a gente está precisando humano, que é, por exemplo, gente, antes da gente entender como a gente entregou esse resultado, por que não falar de coisas que gostou, de qualidades que cada um trouxe e agregou para esse resultado? Então, quando eu falo, quando eu trago esse olhar, eu estou falando de hackear esses pequenos momentos que a gente esquece, né? Então, às vezes o bom dia mesmo, realmente por mensagem, né? Lembrar que a pessoa fez algo importante para a organização. Então, são pequenos gestos que eu diria de ajuda, de colaboração, de conexão, que vão fazer realmente a diferença nisso. Não é só quando está uma crise, é no dia a dia que isso vai se desenvolvido. Tá, é fácil? Não, não é fácil. Esse líder compassivo, ele não. É que nem quando a gente trabalha com comunicação não violenta, né? Hum. Essa é uma excelente. Todo mundo fala assim: se agora você, né, fez uma formação em comunicação não violenta, você não pode falar desse jeito. Não, não necessariamente. Né, eu vou ter momentos difíceis, né, que eu vou passar, mas eu vou tentar, com a consciência que eu tenho, buscar fazer a diferença da melhor forma que eu posso, dentro do contexto que eu estou. Então, eu gosto de trazer essa busca por autoconhecimento, né? Ela é essencial, mas eu estou falando de coisas práticas, que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente acaba muitas vezes negligenciando, por causa da rotina, por causa da exaustão. A gente, como se a gente vivesse uma sociedade de pessoas anestesiadas, né? E eu acho que isso é o que a gente não quer, né? O que a gente não quer é justamente, eu gosto de usar uma expressão que é buscar descolonizar essa narrativa predominante da produtividade, do resultado, do trabalho a todo custo, das horas, das jornadas extensivas de trabalho, né? A gente precisa disso. Muitas vezes, a forma como a gente está desenvolvendo o nosso trabalho, ela pode ser olhada, ressignificada, né? Existem hoje diversas discussões, por exemplo, e com resultados de pesquisas,
que falam sobre a jornada de 4 dias de trabalho. E já tem mostrado que 4 dias de trabalho pode trazer mais resultado, pode É. trazer mais um senso de pertencimento, mais felicidade. Então, é nessas pequenas desconstruções que eu acho que o resultado está aí, sabe? Não é etéreo, ele é real, ele é prático. E a gente pode fazer isso sem dinheiro, não tô trazendo nenhum recurso grande, é a gente ser humano. Uhum. Essa redução da carga de trabalho até já passou aqui pelo podcast, sabe? Na primeira temporada, eu conversei com ela era professora aqui do ITA e foi para a Alemanha, tá na Alemanha agora, na Diane, e ela fala sobre isso, sabe? Como que isso pode ajudar até na equidade, sabe? Na verdade, você tem que escutar, foi longa a conversa. Tem o livro dela também, que é muito bacana, que ela conta a história dela, sabe? Conta as dificuldades todas que ela teve, por que que ela foi para a Alemanha. Isso eu acho bem interessante mesmo, essa ideia, bem bacana. Recomendo o episódio aqui do podcast e Fica aí a recomendo o livro dica dela, fica a para os dica. ouvintes É, revisitar aí o episódio e eu antigo. vou deixar o link aqui, porque tem como deixar o linkzinho aqui bonitinho, vou deixar aí para quem quiser assistir. Mas então, o que eu queria saber é porque assim, a Nilma começou meio que junto com a pandemia, né? Mas Exatamente. você pode perceber, se deu tempo de perceber se há algum impacto da pandemia nessa parte de inclusão, de diversidade das empresas? Eu diria que com a pandemia, o trabalho ele precisa ser mais intencional, porque se você percebe que uma pessoa está passando por uma dificuldade, por exemplo, um desafio, né? Pai adoeceu, né? Familiar ficou doente, às vezes a gente demora mais para reconhecer, né? Isso vai vindo na rotina, né? Então, tinha um horário marcado, a pessoa faltou, a pessoa chegou atrasada. Por isso que quando eu falo dessa liderança compassiva, no ambiente online, ela precisa ter mais intencionalidade ainda, né? Porque num espaço físico, a gente está olhando, né, a pessoa integralmente ali na nossa frente, a gente bate o olho e fala, nossa, tem alguma coisa diferente, hoje ela não está muito bem. E aqueles momentos que a gente tinha do cafezinho, das conexões que aconteciam, elas não existem mais, né? Então, tem uma organização que a gente tem um podcast, né, chamado Somos Niwa. E aí a gente falou com um dos fundadores da Office Less. E ele trouxe uma coisa que eu entendo que tem muito a ver com diversidade, que é a intencionalidade. Se a gente quer criar espaços mais inclusivos, na pandemia, essa intencionalidade ela precisou ser mais evidente. Isso significa, por exemplo, pensar em formas de como eu vou gerar esse pertencimento dentro da organização, por exemplo, em reuniões que não sejam apenas de reuniões de trabalho, que sejam conversas onde eu possa conhecer esse profissional, né, onde eu possa conversar com ele sobre outras questões. Então, tudo isso para dizer que online é impossível? Não, mas a gente vai ter que criar processos e práticas para que essa intencionalidade ela aconteça. Vou dar um outro exemplo também. Às vezes a gente pode achar que uma pessoa com deficiência, uma dificuldade de locomoção, por exemplo, tá? Talvez para ela, a gente no nosso olhar ache que pode ser que o espaço físico de ida ao trabalho para a situação dela melhore, esteja, por exemplo, essa pessoa esteja mais feliz trabalhando em casa. Mas pode ser que em casa ela tenha muita dificuldade de concentrar, porque dentro do prédio dela tem uma grande obra que está acontecendo. Então, como que eu resolvo isso? Reconhecendo os vieses que a gente tem e ouvindo quais são as necessidades que as pessoas têm de fato. Então, às vezes, para essa pessoa, o melhor mesmo é estar no escritório, é ir para o escritório. Pode ser que não seja todo dia, né? Mas ir para o escritório pode ser algo importante. Então, a liderança compassiva, ela começa pela escuta ativa das pessoas, das necessidades das pessoas. E isso é possível fazer no ambiente online também, mas criando formas
processos para que essa intencionalidade esteja presente nessa rotina dessa liderança. Uhum. Muito bom, é verdade. Bom, e aqui, então, né, no podcast, a gente fala do mercado de trabalho feminino, né? Então, conta pra gente como promover a garganta de novo, incomodando. Como promover a equidade de gênero nas empresas. Esse é um tema importante, né? Parece que se a gente olhasse há 10 anos atrás, a gente estaria falando a mesma coisa, né? Qual que é a importância e tal. Hoje a gente tem visto uma jornada com a pandemia, muitas pessoas começaram a olhar de maneira mais substancial aquilo que faz sentido para elas, né? A gente viu uma jornada muito grande de pessoas pedindo demissão. Empresas que queriam retomada 100% do presencial e as pessoas olhavam e falavam assim, olha, eu gostei tanto de trabalhar em casa, que eu tive mais conexão com a minha família, eu ganhei qualidade de vida, que para mim estar 100% presencial não faz mais sentido. Então, eu acho que existe o antes e o depois da pandemia. Eu gosto de trazer a partir daí para a gente refletir a equidade de gênero. Na pandemia, a gente sabe que as mulheres foram mais sobrecarregadas, né? O Sim, papel ainda é desigual, sem dúvida. né? Então, o cuidado da casa, do filho, né? Foi muito mais substancial para as mulheres. E agora a gente está numa jornada, e tem estudos já apontando isso, a McKinsey, diversas outras grandes consultorias têm mapeado o estado atual das mulheres dentro das multinacionais. Isso, Estados Unidos, Europa. E o que eles perceberam? Que está havendo uma jornada de demissão em massa das mulheres. Por que isso está acontecendo, essa demissão? E quando eu estou falando de demissão, eu estou falando de mulheres que já estão num cargo de executivo e que entendem que hoje não faz mais sentido estar nesse cargo executivo. E eles tentaram mapear, entendendo quais eram as questões por trás. E o que eles chegaram em conclusão? Que as principais questões que estão levando essas mulheres a saírem desses cargos executivos é a ausência de reconhecimento, ou seja, microagressões que passam diariamente, desvalorização do trabalho, muitas vezes esse ambiente que a gente está falando de hostil, né, para as mulheres, em que eu passei na minha jornada, isso de maneira sistemática. E aí, quando ela olha para aquilo, ela fala assim, cara, eu não me sinto vista, eu não me sinto pertencente. Para mim, vale a pena, às vezes, ir para uma outra empresa, às vezes ganhar metade do que eu ganho, mas eu vou ter essa qualidade de vida. Então, muitas vezes está relacionado com ambientes onde não há flexibilidade do trabalho, né? Onde há essa desvalorização excessiva e onde ela entende que isso não faz sentido para ela, porque não é só o trabalho, né? Não é só dinheiro que está em volta. E as Uhum. empresas estão demorando muito para chegar nesse ambiente, porque ela dá sinais, dá diversos sinais de que o ambiente não está bom. Ela conversa com a liderança, ela conversa com pessoas estratégicas, mas a liderança só percebe que ela perdeu esse excelente profissional quando ela fala: eu não aguento mais, eu quero ir embora. E aí o que acontece? Uma das primeiras perguntas que essa liderança faz, que é completamente errada, é: para onde você está indo? Não, não é essa pergunta que você tem que fazer, para onde você está indo, né? Poxa, eu deveria ter ouvido mais você para entender as suas dificuldades e tentar entender como eu posso melhorar. E eu acho que esse timing das empresas está sendo muito no final. Quando ela já não quer mais, ela fala assim: ah, não, mas eu posso te realocar em outra área, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Dito isso, o que eu quero chegar com esse diagnóstico que a gente está vivendo dentro das empresas? Essas lideranças, volto de novo ao papel, em estar mais presente, ouvir mais, buscar esse autoconhecimento para reconhecimento dos vieses, porque sim, tem vieses de estereótipos de gênero em todos os aspectos, de estigmas mesmo que as mulheres passam. E como que a gente cria políticas e processos mais afirmativos.
muitas pessoas discutem a questão das cotas, né? E tem muitas mulheres que falam, eu não quero ser conectada com cotas. A gente ouve esse tipo de discussão, mas no meu ponto de vista, falta uma consciência do que é isso, né? As ações afirmativas, por exemplo, né, para gerar 50% de mulheres em cargos de liderança, ou abrir uma vaga. A gente gostaria que uma mulher se candidatasse à vaga, uma pessoa negra. Essas ações intencionais, elas são essenciais. Por quê? Porque se a gente não fizer nada, isso nunca vai mudar. Então, esse desenho dessas políticas e desses processos acontecendo em paralelo com essa liderança que está buscando autoconhecimento, essa liderança que está mais presente para suas emoções, essa liderança que está buscando esse desenvolvimento da empatia e compaixão, isso precisa estar andando lado a lado. De nada adianta a gente colocar essa mulher como uma diretora se ela não se sente incluída nesse espaço, se ela não se sente pertencente. E é isso que as empresas não entenderam até agora. Elas focam em números, em 50%, mas elas não focam em como que eu estou ouvindo essa mulher, as questões, os desafios que ela está passando. Então, por isso que eu entendo que tudo isso tem a ver com esse desenvolvimento dessa nova mentalidade, dessa liderança que está mais presente, está mais conectada para esses temas. E, para isso, ela também precisa buscar esse autoconhecimento, né? Buscar ser exemplo pela sua própria mudança. Uhum. Muito bom. Tomara que caminhe para isso mesmo. E não seja só um discurso, só como você falou, só um número, né? Porque o meu questionamento, né, lá atrás foi um pouco esse, assim, que pô, será que não faz mais para a empresa faz para prestar uma satisfação, pra, sabe? Eu acho que esse é Prestar o único prática, né? caminho, sabe, Ju? Porque, assim, a gente está falando de sobrevivência do negócio. Se Sim, não entender que isso está relacionado, é isso que eu estou falando. E esse movimento de demissão, ele já acontece. Então, as sim. empresas elas estão perdendo talentos, estão perdendo pessoas que assim, se dedicaram, às vezes, a vida inteira para uma organização. Uhum. Então, se essa ficha ela precisa cair, que tudo está Elas têm que relacionado, perceber, né? Que ela acontece. vai ficar para trás. A gente está vendo agora a B3, por exemplo, até a gente, agora a B3, né, instituiu que as empresas têm até 2026 para a gente ter pelo menos uma mulher num conselho de administração e uma pessoa de um grupo minorizado, né? Uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência. Então, assim, todas as empresas que estão cotadas na Bolsa de Valores, elas vão precisar seguir esse critério. Então, assim, se não olhar para isso, vai ficar para trás. Esse é o ponto. A gente vai Uhum. chegar a um ponto em que essa empresa ela não vai sobreviver, né? Então, se a gente não trazer isso para a estratégia do negócio, essa empresa ela vai morrer, que ela vai precisar se ressignificar. Não tem outro caminho. Eu só vejo esse como um caminho possível, né? De ouvir as pessoas, quais são as dificuldades que as pessoas estão passando no ambiente, e remodelar a forma como ela desenvolve seus produtos, como ela olha internamente para as pessoas, qual o impacto que ela gera na cadeia, né, produtiva, o impacto que ela está gerando no ambiente. Então, tudo isso está relacionado com esses princípios que a gente fala do ISG. E a empresa ela Uhum. vai ter que se re, remodelar para conseguir cumprir esse novo momento que a gente está vivendo. Verdade, verdade. Bom, tomara então. Vai dar tudo certo, gente, vai dar tudo certo. Calma. Mas vamos então para as nossas dicas de negócios. Vamos lá? Então, o que que você diria aí? Uma dica para quem quer promover um ambiente mais diverso, inclusivo da empresa? Por onde que pode começar? Assim? Hum. Eu acho que um ponto muito importante é esse diagnóstico, assim. Então, uma empresa que acabei agora, né, caí de paraquedas nessa discussão, não sei o que fazer, para onde eu vou. Eu acho que um primeiro passo
é você meio que fazer um diagnóstico mesmo, eu diria um censo, para entender as demandas e as necessidades das pessoas, né? A partir desse entendimento dessas necessidades, esse diagnóstico, as dificuldades, desafios, as questões, eu consegui desenvolver uma meta e um plano de ação, né, para conseguir buscar atender as pessoas que estão dentro da empresa. Então, se eu tivesse que falar, a gente está falando de dicas, de negócios, eu acho que a primeira coisa é ouvir as pessoas da sua organização. A primeira coisa que uma empresa faz é, a gente precisa contratar mais mulheres. Por que não olhar para as mulheres que estão internamente dentro da empresa e entender quais são as dificuldades que elas estão tendo? Como que eu posso promover as que já estão internamente? E, claro, também contratar. Mas esse ponto de diagnóstico ele é essencial para a gente entender quais são os desafios que a gente tem e para onde a gente quer chegar, né? Então, essa é, eu digo, a dica básica é de fazer esse dever de casa. Muito bom, muito bom. Então vamos agora para as nossas dicas culturais. Então conta pra gente, assim, um livro, série, filme, uma música, uma palestra, algum vídeo, alguma coisa que te inspirou, que você acha que pode inspirar quem está ouvindo a gente agora. Como a gente está nesse momento, eu acho que da pandemia a gente tem refletido, a gente parou mais para refletir sobre questões mais profundas, né? Sobre o nosso propósito, né? Sobre qual a energia, onde a gente quer de fato entregar a nossa energia para o mundo. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Eckhart Tolle, que é Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Esse livro ele vai falar muito sobre presença, né? Como que a gente pode estar mais presente com as nossas emoções, mas como a gente pode não deixar de lado o nosso ego, mas entender que a gente faz parte de um movimento muito maior, né? Que sim, é importante a gente olhar para as nossas necessidades, mas que se a gente quer fazer mudanças substanciais, a gente só consegue fazer isso no coletivo. Então, é um livro que ele amplia a nossa consciência sobre a nossa atuação no mundo, né? De quem Sobre que é? Eu não peguei, eu anotei aqui o nome, mas não peguei o autor. o Eckhart Tolle, que ele é o Tolle. autor de Poder do Agora, e tem esse livro que é O Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. E ele vai trazer essas reflexões mais profundas que a gente está trazendo aqui, né? De talvez a gente tenha essa dificuldade de parar para pensar, recalcular a nossa rota, né? Entender aonde a gente quer chegar. E eu acho que é um livro que traz inspiração para quem está buscando esse momento de reflexão interna, né? Excelente para final de ano, para pausas, para as férias, né? Quem vai tirar férias também, opa, vamos voltar aqui para o meu centro, entender para onde eu quero caminhar, quais são as transformações que eu quero gerar na sociedade. Então, ele vai mais ou menos para essa linha aí. Maravilha, Karine. Então agora fala pra gente seus contatos, onde é que a gente te acha, quem quiser saber mais sobre você, sobre a Niwa, passa as redes sociais, pode falar. A gente está nas principais redes, então LinkedIn, Karine Rose, Somos Niwa, Ros, R-O-O-S. ROS, Karine com C, né? Uhum. E a gente está no Instagram também, Somos Niwa, também o mesmo nome meu, Karine Rose. Temos um canal no YouTube, temos um podcast, o nome do canal Somos Niwa, o podcast também. E a gente vai trazer e aprofundar esses temas que a gente dividiu aqui no espaço com a Ju, que é justamente como colocar isso em prática, né? Sair desse etéreo, né, do papel e colocar em prática diversidade, equidade e inclusão. Como que a gente faz esse trabalho mais interno que eu refleti e reforcei várias vezes aqui. Então, a gente divide espaço com especialistas,
tenta aprofundar, trazendo cases, reflexões. Então, fica aí o convite para vocês continuarem seguindo a gente aí nos nossos canais. Muito bom. Também já anotei aqui. Não sabia do canal no YouTube. Anotei aqui, já vou procurar lá. E agora só tenho a agradecer, Karine. Muito obrigada pela participação, pelas explicações. Gostei demais, viu? Muito bacana. Obrigada, foi um prazer aqui. Eu nem vi a hora passar. Pois é, Espero que rapidinho. tenha sido, útil também para os nossos ouvintes. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Eu brinco aqui que eu falo que esse podcast é melhor do que muito curso que a gente faz por aí. Que sai muita coisa boa daqui. Hoje foi um exemplo, ó, excelente. Mas muito obrigada, então, Karine. Vou seguir lá, eu vou procurar lá no YouTube também. E deixo o meu agradecimento também a quem escutou ou assistiu esse episódio. Se você se lembrou de alguém que pode gostar desse conteúdo, então indica a gente, compartilha nas redes sociais, manda no grupo da família, do Zap, porque assim você nos ajuda a ajudar cada vez mais pessoas. Você também pode saber mais sobre o projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Pode também seguir o perfil no Instagram e Facebook, que é o @empreendedelas. Agora, se quiser saber um pouquinho mais de mim, pode vir procurar lá no LinkedIn, Juliana Mendonça. Aí sou eu mesma. Bom, fico por aqui e te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada maravilhosa que está passando por aqui. Quanta história, hein, gente? Perde não. Acompanha aí. E vamos que vamos, porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até lá!